Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre Turro, não sei como é que se pronuncia o nome dele. Ele tem um sobrenome que aparentemente é francês, mas ele é americano. Eu sempre fico em dúvida, eu acho que é Suro, alguma coisa assim, que se pronuncia. Mas isso importa menos. Eu venho falar sobre esse autor, venho comentar duas obras dele, que é Desobediência Civil e Walden, mas eu venho falar mais sobre ele do que sobre as obras dele. Como são obras de não ficção, falar das obras é falar do autor e vice-versa. Eu achei esse cara muito interessante, porque ele viveu num momento histórico muito interessante, num país interessante para aquele momento histórico, e eu já vou explicar tudo isso. Ele nasceu, acho que em 1814, alguma coisa assim, ou 1817 ou 1814, eu vou deixar aqui embaixo o certinho para não passar informação errada para vocês. Mas eu lembro bem da data da morte, que é 1862. Eu lembro bem porque foi logo no comecinho da Guerra de Secessão. Ele, que foi um grande abolicionista, sempre lutou pela libertação dos escravos. Ele morreu no meio da guerra, no início da guerra, né? A Guerra de Secessão, que culminou na libertação dos escravos. Eu já fiz um vídeo sobre escravidão nos Estados Unidos, vou deixar aqui, e lá eu comento, eu cito o autor, né, um pouco o papel dele nesse processo todo. E eu acho que ele morreu de tuberculose. Então assim, ele viveu pouco, menos de 50 anos. É pouco, né, para uma pessoa que pensava coisas tão interessantes, mas naquela época as pessoas não viviam muito mesmo. Por que eu tô falando que esse momento histórico é interessante? Porque o que a gente estuda, eu, né, eu acho que eu sou a medida de todas as coisas, mas não. O que eu costumo estudar mais é a segunda metade do século XIX, mais finzinho do século XIX, todo aquele clima assim de nacionalismo, pré-atrocidades do século XX, né? Eu estou mais acostumada a estudar isso, inclusive em artes, até as artes deste período. Começo do século XIX, não tanto. E o pouco que eu estudei foi assim na Europa, né? Esse período na Europa, Rússia principalmente, né? As guerras napoleônicas e tudo mais. Mas aqui a gente está nos Estados Unidos, a gente está no começo do século nos Estados Unidos. O que é bem interessante, lendo a obra dele, isso fica mais evidente, a gente está aqui há poucas décadas, pouquíssimas décadas, da libertação dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos, que foi em 1776. Então, em Desobediência Civil, né, é uma obra que tem vários textos. Um dos ensaios é Desobediência Civil e tem outros. E ele fazia discursos, né, públicos em defesa da libertação dos escravos e tudo mais. Então, ele comenta o movimento, a guerra que houve sobre a libertação. E ele fala como se fosse assim, coisa há pouquinho tempo, né? Aconteceu há pouquinho tempo. E aí eu paro pra pensar, puxa, mas é mesmo? Ele estava falando lá bem meados da primeira metade, né? Se ele nasceu em 1914, ele devia estar falando lá em 1840, 1850, alguma coisa assim. E tinha acontecido havia poucas décadas. Seria como a gente aqui no Brasil, hoje, fala da ditadura militar. Porque em termos históricos, aconteceu há pouco tempo, numa perspectiva histórica. Ele criticava o Estado. A desobediência civil dele é nesse sentido, né, a desobediência de uma lei. Ele fala que a situação ideal é quando o indivíduo não precisar de governo. E aí a gente já tem uma das características dele, ele é considerado anarquista individual. Ele rejeita o governo, pelo menos aquele governo. Assim, ele já é um pouco avesso a governos. E aquele governo da época, os governos, né, da época, que é pré-libertação dos escravos, não o representava. Ele falava, esse governo não me representa. Ele ficava pé da vida ao comparar a libertação, né, a independência, com a escravidão. Como pessoas que quiseram se libertar, proclamaram a liberdade, mantém aprisionadas outras pessoas. Como pessoas que proclamaram a liberdade em nome de direitos, mantém outras pessoas escravizadas.
privadas de liberdade. Então, os 3 milhões que proclamaram aquela liberdade, né, a independência, aprisionam mais 3 milhões. Ele ficava muito revoltado, fazia muitos discursos e tudo mais. Qual é a questão da desobediência civil? A desobediência civil, eu já comentei antes, é essa questão de desobedecer às normas, né, as normas civis, e pagar o preço por ela. Então, assim, ele influenciou várias pessoas, né? Um dos mais famosos é Gandhi, Tolstói, Gandhi, o Martin Luther King. São representantes de uma resistência pacífica. E no caso dele, do Thoreau, ele não quis pagar impostos. Um governo escravocrata, com a mentalidade escravista, não representava. Então ele não queria financiar essas práticas que ele reprovava. Então, embora esse termo desobediência civil seja bem conhecido aqui no Brasil, embora ele seja mais conhecido por esse conceito, a obra mais famosa dele, a principal, a magnus opus dele, é Walden, ou A Vida nos Bosques. Porque em Walden a gente tem mais do pensamento dele. Ali, em Desobediência Civil e outros escritos, a gente tem essa percepção política dele, né? Essa militância e tudo mais. Em Walden, a gente tem mais algo voltado para a filosofia de vida, que compreende a questão da desobediência civil, mas é mais amplo, né? Porque ele é considerado um transcendentalista. O que é isso? Pessoa que rejeita o excesso de racionalidade e se volta para a natureza. Essa obra, Walden, é como se fosse um apanhado dos diários dele, não sei se ele fazia diários, mas ele resolveu ir para o bosque, por isso que é o Walden ou A Vida nos Bosques. Ele vai para o bosque lá em Concord, né, perto de onde aconteceu a independência dos Estados Unidos, Massachusetts. Ele fica lá numa cabana, resolve viver de maneira módica, bem restrita, em contato direto com a natureza, como se ele quisesse passar por um processo de purificação, ele quisesse a essencialidade, né? Olha como ele é atual, ele é o que a gente já poderia chamar de minimalista, né? Cometendo um anacronismo. Ele queria a essencialidade das coisas, queria se voltar para a natureza porque o excesso de civilidade, de racionalidade é pernicioso. Um trecho desta obra dele, inclusive, é citado naquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Uma parte que ele fala que foi para a floresta, e ele está falando dessa experiência dele de ter ido para o bosque, lá em Walden, foi para a floresta para sugar a essência da vida, descobrir tudo que não é vida, para no fim não perceber que não viu. Ou seja, alguma coisa assim. É isso. Ele quer a essência, ele quer a proximidade com a natureza, ele quer se sentir vivo. E para se sentir vivo, ele tem que buscar o natural. E a gente percebe essa busca dele em outros artistas mais para o fim do século XIX, artistas plásticos que buscam a essencialidade. Quem tem sensibilidade busca a essencialidade. Os artistas que vão buscar a essencialidade no primitivo, que é o primitivo sem sentido pejorativo, que é coisas mais naturais, próximas da natureza. E a gente estava no período do imperialismo, então Ásia, América, África estava sendo assim redescoberta pela Europa e os Estados Unidos, e os artistas ficavam em polvorosa porque eles queriam aquele contato com o primitivo, a busca da essencialidade. Picasso fez isso, Gauguin, os modernistas ali fim do século XIX, começo do século XX. Essa busca, essa rejeição da racionalidade, o excesso da racionalidade que já estava se tornando perigosa. E aí agora eu já vou explicar esse contexto histórico. A gente está num momento aqui, meados do século XIX, em que o Thoreau já está percebendo que a racionalidade, o excesso de racionalidade vai descambar para coisa ruim, vai dar ruim. E deu. E no começo do século XX a gente já percebeu. Com a escravidão ele já percebe isso. Porque assim, quem acompanhou aqui a minha série de Trato dos Viventes, ali eu detalho, a escravidão moderna é um trato comercial. Então vocês percebem que as relações humanas foram reduzidas a relações comerciais. Pessoas foram vendidas visando lucro
que era o objetivo primeiro, o comércio de pessoas. A mão de obra escrava era a razão segunda. O que era mais lucrativo era o comércio. Mas por que que a gente sabe mais sobre a questão da mão de obra? Porque é mais fácil de defender a mão de obra, é uma necessidade de produção. Agora, defender que as pessoas, vender pessoas era um negócio muito lucrativo é mais difícil, certo? O Alen Castro mostra isso bem lá na obra, que eu vou deixar aqui na playlist. Fechando parênteses. Então a gente vem de uma situação que é comércio de pessoas, e a gente já está vendo aí uma racionalidade que está saindo do controle. Quando você passa a comercializar pessoas e não coisas, a gente já está percebendo que a racionalidade, a razão tão insensada já está passando dos limites. Aí vem a Revolução Industrial. A gente está aqui no período, meados do século XVIII, que já tinha acontecido a Revolução Industrial, certo? Então, a questão comercial potencializada. A gente já está num período de produção em série. E a gente está num período em que a ciência já está saindo do controle. A ciência, a depender de como a gente observa, né? Aliás, de todos os modos que a gente observar, mas se você observar sob uma ótica, você percebe ali uma racionalidade mais exacerbada ainda, se a gente pensar em ciências exatas, né? Ciências humanas nem tanto, embora tenha razão, mas em exatas mais ainda. A gente já está vendo aí, com esse excesso, que a coisa está fugindo mais ainda do controle, que foi o que Mary Shelley percebeu ao fazer Frankenstein. E a gente já está falando de Mary Shelley, a gente está falando do final do século XIX, mas o Thoreau era antes. Agora, já que eu estou falando isso, eu já vou fazer uma linha histórica já enviesada pela literatura. E a gente tem ali o Frankenstein, da Mary Shelley, já mostrando que o Thoreau já estava apontando lá. E depois a gente tem Kafka já pontuando coisas ali no finzinho do século XIX, comecinho do século XX. A racionalidade já se tornando um absurdo. O absurdo, ele aborda a questão da micro-realidade, o absurdo no cotidiano. Parece absurdo, parece real, parece surreal, mas Kafka não é surreal. Parece surreal, mas é real. Por aí a gente já percebe que a racionalidade está se tornando um absurdo. A racionalidade elevada à enésima potência, estendida dessa forma, ela como que dá a volta. Um polo não racional, outro polo racional. A racionalidade estendida, ela toca o irracional. É um excesso de racionalidade que se torna irracional. A gente vê isso na obra de Kafka e logo depois a gente vê isso acontecer com todos esses regimes totalitários de esquerda e de direita que a gente bem viu no século XX. E o que a literatura mostra? A literatura depois disso? O teatro do absurdo. Vocês percebam, Thoreau já estava pontuando algumas coisas ali. Outros autores também pontuam, Mary Shelley já com Frankenstein, depois Kafka. Depois a gente tem, né, estou passando assim muito por cima. Depois a gente tem o absurdo na literatura, no teatro do absurdo. A gente tem o Rinoceronte, do Ionesco, que eu fiz esse vídeo. O Beckett, com Esperando Godot. E a gente tem um monte de coisa. E a gente tem, não o absurdo, mas também essa perspectiva da irracionalidade, já em Camus, em A Peste, que eu também fiz vídeo, vou deixar aqui. Então percebam que Thoreau estava num momento em que já estava desconfortável. Ele já estava desconfortável com essa situação. Nosso excesso de racionalidade, que ficou mais evidente ainda no século XIX, ele é resultado de um processo civilizatório de domínio burguês. Vai lá a Carmen falando mal da burguesia de novo. Mas, gente, o que a gente vive hoje é resultado de uma concepção burguesa do modo de viver. Se a gente lembrar que a burguesia tomou poder político no século XIX, mas no século XVIII ela já estava caminhando para... No século XVIII ela começou a organizar um monte de coisa, higienizar a sociedade. Então assim, artista de rua, aqueles que não tinham mais aqueles circos romanos, aquela coisa dos gladiadores, aquelas coisas todas, viviam pelas ruas, os artistas de rua
foram organizados em circo. Aquela situação de Corcunda de Notre Dame, Esmeralda, né? Não, a burguesia organizou. Então, a artista de rua vai para o circo é criado no século XVIII. Os doentes vão para o hospital, né? Que é o hospital, ele tinha a função não de curar, mas é de recolher os doentes, manicômio para os loucos. Então vocês percebam que tudo que fugia da regularidade, né, do que era considerado regular, tudo que era considerado escória, ou a gente pode entender hoje como os excluídos, foram organizados longe, né? Para higienizar, deixar a cidade para a burguesia passear, não ser incomodada e tudo mais. Então percebam esta ordem, a ordem, essa racionalidade que me amedronta. Então toda vez que alguém fala em ordem no cenário político, sociopolítico, é necessário organizar, botar ordem, eu já começo a ficar arrepiada. Porque em nome da ordem são cometidas as maiores atrocidades. A gente tem histórico disso, né? As maiores atrocidades, porque ordem para quem? É um grupo pequeno de pessoas que vai decidir como os outros têm que viver. São pessoas que, né, normalmente são moralistas, quem gosta de controlar a vida dos outros normalmente é moralista. Decide como as outras pessoas têm que viver, elas excluem pessoas. Se você vai organizar a sua vida, organizar a sua casa, isso é positivo, mas a ordem no âmbito social, para o coletivo, é algo que dá medo. Fechando aqui os parênteses. Então, voltando para Thoreau. Estou falando isso só para vocês perceberem que ele está lá no início desse processo todo. Ele está lá percebendo essas coisas. O transcendentalismo dele é uma resistência, uma forma de rejeitar essas coisas todas. E aí ele vai lá para a floresta e viver de maneira módica. E em Walden ele começa a expressar pensamentos. Ele fala de moda, para vocês verem como ele já estava avesso a essas coisas. Ele fala da desnecessidade de seguir a moda, dessa indústria da moda, é uma coisa infindável, cada hora é uma coisa que deixa de servir, é outra que está in. Né? Ele fala de um monte de coisas e vai contando a vida cotidiana dele. Ele fala que fez, não sei, um reparo lá, ele apresenta uma planilhinha dos gastos, dos preços módicos, ele comenta. Entre uma coisa e outra, entre uma atividade prática e outra, a gente tem algum pensamento filosófico, como esse da floresta, que ele foi para a floresta buscar essencialidade e tal. Então, a maneira como ele percebe a vida, essa percepção que ele tem de é necessário ficar sozinho para você perceber melhor as coisas, é muito legal. Porque hoje as pessoas acham triste uma pessoa estar sozinha. Acho que se uma pessoa está sozinha, ela está solitária e está triste. Solidão não tem a ver com estar sozinho fisicamente. Pior solidão é quando você está com um monte de gente ou com um companheiro e está se sentindo sozinho. Solidão a dois ou em multidão. Né? Estar sozinho não é ter solidão. Ele ali no bosque não parece ser uma pessoa solitária. Ele ali no bosque é uma pessoa que quer aprender, quer conhecer, quer sugar a vida. O coletivo, o excesso de racionalidade, ir na onda dos outros, fazer porque todo mundo está fazendo, cumprir ordens sociais, às vezes desvirtua as pessoas. Às vezes não, né? Quase sempre. Desvirtua as pessoas, e é necessário a pessoa se recolher um pouco para buscar o autoconhecimento e tudo mais. Então assim, hoje não é todo mundo que consegue viver sozinho. Por que tem tanta gente com tantas doenças assim, né, do século, depressão e tudo mais? É esse chamado social para esse tanto de coisas. Você tem que postar nas redes sociais, você tem que mostrar que você está bem, você tem que estar com muitos amigos, ter muitos seguidores, essa coisa toda, mais provoca solidão do que o contrário. Esse parecer viver bem não faz mal para ninguém. Ou porque está representando vazio, ou porque outros se comparam a esses que editam a vida em redes sociais. E a pessoa que se compara fala, nossa, eu estou anos-luz dessa situação. Né? A minha vida não vale nada. A pessoa adoece. A sociedade provoca muitas doenças se a pessoa não tiver assim, muita força emocional, né? Não for bem estruturada emocionalmente. Então a gente tem aí um exemplo de Thoreau que
talvez seja um dos precursores do minimalismo, né? Hoje está tão insensado o minimalismo, já como resposta a esse excesso, né, que a gente tem. Ele era amigo do Emerson. O Walt Whitman era outro contemporâneo. O Walt Whitman é aquele poeta que também estava buscando essas coisas. Havia um movimento nos Estados Unidos, né, buscando essa essencialidade, a natureza, esse modernismo. E, como já falei, ele influenciou várias outras pessoas. Eu acho que hoje ele precisa ser recuperado, já que tem tanta gente aí priorizando, valorizando o minimalismo. Então leiam Thoreau, principalmente Walden, certo? Esse vídeo está muito longo. Para por aqui. Me comentem aqui se vocês já leram, se ficaram com vontade de ler, se conheciam Thoreau, ele não é tão conhecido assim. E vamos trocar figurinhas. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijo e tchau, tchau.